Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou a Isabel do Mar. Estamos aqui para mais uma Mãe em Família. E o assunto dessa manhã é o perigo de andar na mentira. Por isso, nós vamos estar refletindo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1, que nos conta a seguinte história. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que se conservasse a propriedade ela seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam o que tinha acontecido. Então, qual era o contexto disso? Naquele período, ali com tudo que estava acontecendo, muitos dos que ouviam os apóstolos falando, sentiam no seu coração de vender as suas propriedades e depositar esse valor aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem e não houvessem pessoas com falta de alguma coisa. Mas era uma coisa movida pelo coração. O desejo de viver em comunhão, todos sem necessidades, todos numa vida abençoada, ali naquele contexto de milagres, de pregação da palavra, de aprendizado sobre Jesus, o que Jesus havia feito. Então eles botavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos faziam essa divisão. Gente, toda a oferta dada ao Senhor, a palavra nos instrui que ela tem que ser de coração, não algo que seja imposto. Porque o Senhor não nos obriga a isso. E foi bem o que Pedro falou ali. Se Ananias, tu não precisava ter vendido. Ananias, tu não precisava ter... Tu podia ofertar o que tu quisesse. O que tu não pode é mentir. Então o problema aqui de Ananias não foi o fato dele ter retido o valor. Foi o fato dele ter mentido. Ter chegado aos pés dos apóstolos e dito que fez uma coisa que não fez. E por isso a situação se tornou tão séria ao ponto que realmente ele expirou, ele morreu. Então, é isso que a gente quer analisar, o perigo de permitir a mentira na nossa vida, de permitir, seja por medo, seja por ganância, por aparência, permitir pequenas mentiras na nossa vida. E aí quando nós vamos ver lá em João 8, e esse capítulo de João 8 fala bem sobre isso, Vamos começar lendo ali no 8:31. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor, essa palavra nos ilumina, porque ela é a verdade. E quando nós andamos nessa verdade, quando nós respondemos a essa verdade, abandonando todo engano, aí nós somos libertos. Então a verdade, ela nos liberta, porque nós andamos sem sombra, sem engano, andando na verdade do Senhor. Em João 8,35 diz assim: o escravo não fica sempre com a família, mas o filho faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então o Senhor realmente ele veio para trazer essa liberdade. Por quê? Porque ele é a expressão da verdade, ele é a expressão da palavra viva. E aí, quando a gente se torna discípulo de Jesus, seguindo os seus caminhos, andando na sua verdade, nós somos livres. É assim que acontece o processo de libertação de toda mentira, Mas quando a gente não quer andar nessa verdade, quando a gente quer, como ali, Ananias e Safira, tudo leva a crer que foi por uma aparência. Uau, tá todo mundo depositando todo o seu valor. Eu também vou dizer que depositei todo, vou guardar parte. Isso foi uma aparência. Mas só que isso fere o coração de Deus, porque você está declarando que quer seguir o Senhor, mas quer continuar com hábitos antigos da velha natureza. Quer reter a natureza humana. Então o que acontece? Não tem como você ser livre. Você vai ser sempre escravo. Por quê? Porque quando você começa a permitir pequenas coisinhas, pequenas mentiras, isso vira um hábito. E como muitas vezes as pessoas, para sustentar uma mentira, contam outra mentira, e isso vira uma bola de neve e a pessoa não consegue ser liberta disso. Você se torna escravo da mentira, porque, como Isabel dizia, uma mentira, ela vai ter necessidade de uma outra mentira para cobrir a primeira mentira, e você vai ficando escravo daquela situação. Fora que, naturalmente, tem um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta. E realmente, em pouco tempo, as pessoas começam a descobrir que você mente, e talvez não falem diretamente para você, mas aí fica aquele negócio, o pessoal, mas você é um mentiroso, essa pessoa aí sempre está falando mentiras. E
queira ou não queira, sempre a verdade vem à tona e as pessoas acabam sabendo. Ou seja, não existe uma justificativa para que nós fiquemos presos, escravos de alguma coisa, se nós podemos ser libertos por Deus. Deus é luz, Ele traz luz a tudo, traz verdade a tudo. O versículo 44 de João 8 continua dizendo assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então aqui ele confronta dizendo assim: vocês são filhos do diabo. Quando vocês mentem, são filhos do diabo. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós andamos na verdade. E a gente tem que entender que quando o Senhor confrontava os fariseus, a gente vai encontrar muitas vezes o Senhor Jesus confrontando os fariseus. Era porque eles falavam para o povo viver algo que eles mesmos não viviam, né? Então essas situações viviam na mentira. E por conta disso, quando o Senhor Jesus falava as coisas da verdade, operava no agir do Espírito Santo, operando milagres, isso irritava os fariseus. Por quê? Porque isso expunha que eles não andavam na verdade, sabe? Então, a gente vê que o Senhor confronta mesmo. Quem que você está brigando no teu coração? Por que tu está fazendo isso? É um olhar para dentro mesmo. Claro, gente, abrir mão da mentira muitas vezes é humilhante. A pessoa tem que dizer assim: não, eu menti. Eu realmente errei. Mas é libertador. E aí, vale ou não vale a pena passar pela situação de falar a verdade? Pensa por um momento se Ananias, quando Pedro confrontou, tivesse dito: Pedro, é verdade, eu retive parte do dinheiro. Será que ele teria morrido? Ou será que ele teria tido a oportunidade de fazer diferente? Deus não nos obriga a gente a fazer sacrifícios, não. Mas Ele pede para que a gente ande na verdade. Por mais difícil que seja, falar a verdade ainda é e sempre será o melhor caminho. Nós oramos que Deus esteja abençoando o restante desse domingo, que Deus esteja abençoando essa semana que vai estar se iniciando, que você e sua família tenham uma vida abençoada, sempre na verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém.